Fala pessoal, sejam muitíssimos bem-vindíssimos ao canal do Sneakers BR aqui no YouTube. Para você que não nos conhece ainda, já começamos sim. Meu nome é Gerson. Eu sou o Guilherme. E a gente vai falar sobre o Adidas com um produto muito especial, um produto que vem circulando pelas redes há bastante tempo e que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter ele na nossa frente e eu já adianto que ele é surpreendente. Então, são praticamente as nossas primeiras impressões, porque ele chegou há alguns minutos aqui na nossa redação. Então a gente ainda não analisou muito, vai ser uma coisa quase em paralelo aí com vocês, o que é excelente, né? É muito bom. É um tênis que, como o Gerson falou, foi apresentado já há um tempinho, a gente já deu nota no site, já rolaram vários conteúdos referentes a esse tênis e a gente já sabia que ele chegaria muito em breve ao país. Para você que é uma pessoa que pratica a corrida de rua, né, vamos dizer assim, é um vídeo que provavelmente vai te agradar bastante, apesar de que nós não somos grandes especialistas em corrida, mas falaremos um pouquinho sobre as tecnologias, sobre o visual e sobre o que a gente imagina que esse tênis aí proporciona, né, aquilo que a Adidas promete. É isso aí. E aí o que alguém falou de chegar ao Brasil, tanto tem o chegar ao Brasil, de estar aqui na nossa mão pra gente poder fazer o conteúdo, quanto chegar para as vendas. Então, quem tava na dúvida aí se teria a venda dele no Brasil ou não, aí ó, confirmação. Vai ter no Brasil também, cada par custa um pouquinho mais de R$1.000, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar os detalhes do tênis e também falar sobre as vendas. Tá, e quem é esse tênis? Quem é esse tênis? É o Adidas Adizero Adios Pro. Pro, é isso aí. Então, para poder colocar vocês dentro do contexto, as marcas esportivas começaram a testar novas tecnologias em seus produtos para ajudar os corredores a terem melhor performance nas corridas. Então, além de mudar a espuma e ter mais responsividade, que é um termo que eu não gosto de usar, mas enfim. Retorno de energia. Então, retorno maior de energia ou não, uma absorção de impacto maior ou menor, de ter uma sola alta, uma sola baixa, a sensibilidade da pista ou da rua, ou não ter a sensibilidade da pista e da rua, um drop alto, um drop baixo, enfim. Todo mundo começou a fazer as suas apostas, cada um foi mudando para cada caminho, até que o uso de fibra de carbono e de geometrias que impulsionavam os pés começaram a ser meio que unanimidade entre todos eles, né, Gui? Então a Nike começou a fazer isso e teve os seus Vaporfly da vida aí mudando um pouquinho, se envolvendo em polêmica, tentando a corrida em menos de 2 horas, que não se caracteriza como uma maratona, porque era um ambiente controlado, então, enfim, embora tivesse o mesmo tamanho final de prova, vamos dizer assim, não era uma maratona, era só uma corrida de todas as metragens possíveis, e aí, na primeira vez não conseguiu, enfim, foi seguindo. Se vocês querem tirar mais dúvidas sobre Nike e essa grande campanha e iniciativa Breaking Two, procura aqui no nosso canal que vocês vão encontrar um vídeo falando especificamente sobre isso. Agora a gente quer falar sobre a Adidas. A Adidas tomou um caminho um pouco diferente das outras marcas e ao invés de usar uma placa de fibra de carbono, ela usou alguns, não pode ser caninhos, né, mas uns tubinhos. Não é tubinho porque ele é maciço, né? Então, a Adidas, ela usa o carbono de um jeito diferente, né? Então, não só a Nike, como outras marcas que têm se aventurado nisso de colocar uma placa de carbono no meio ali do solado, elas geralmente colocam uma placa que ocupa, né, boa parte da entressola. Então, seria uma placa que ocuparia desde a ponta até a parte de trás, ou pelo menos grande parte, né, dessa região do tênis. No caso da Adidas, ela optou por colocar, vamos dizer, de certa forma, 2 elementos no solado. Então, um deles é uma placa de carbono, que ela é menor e ela fica na parte de trás. A gente vai colocar aí na tela uma imagem tipo explodida, né? Onde você consegue ver as partes separadas. Então dá pra ver que tem uma placa de carbono aqui na parte de trás, que faz esse papel, né? De certa forma, de dar uma leve impulsionada, o lance da rigidez. Enfim, todas as coisas que a gente já fala constantemente sobre o papel dessas placas no universo da corrida, né? E além dessa pequena plaquinha de carbono na região traseira, temos na parte da frente esse segundo elemento, que na verdade são 5, que são os Energy Rods. Rods seria algo como uma haste, uma barra. Então seria uma barra de energia que ela meio que replica os ossos dos metatarsos. Metatarsos do pé, né? Então são aqueles ossos que quando você vê o desenho, o raio-x dos pés, você vê que aquele osso mais comprido, que meio que dá origem aos dedos, de certa forma. Então esses Energy Rods, eles atuam de forma
individual junto com os ossos dos seus pés. Então tem um movimento mais natural e essa passagem de energia, todo esse papel que geralmente as outras marcas associam diretamente à placa de carbono, ela é transferida para esses Energy Rods. Então eles atuam, como eu falei, individualmente, junto à anatomia natural do seu pé. Então você não sente tanto a passada de um jeito artificial, vamos dizer assim, né? Você consegue que cada parte do seu pé, cada quinto aí, né, ou cada osso referente a um dos dedos trabalhe de forma individual, né? Isso eu acho que deve dar um conforto maior, né? Não sei se isso dá logo um desempenho de cara, assim, mas pelo menos um conforto deve dar, porque não é algo que abraça a sola do pé, a planta do pé por inteiro, né? Ela vai trabalhar mais individualmente. E aí, quando a Adidas falou que estava trabalhando nesse novo modelo que traria elementos que ajudariam a performance, a galera me perguntou o que seria usado na entressola, qual tipo de boost, se o boost tradicional ou se o boost HD que ela tem usado no Pulse Boost, por exemplo. Até às vezes alguma outra tecnologia, né? Querendo ou não, o 4D tá vindo em alguns tênis de performance, apesar de a gente não ver muitas pessoas adeptas, né, desse tipo de uso de tênis da Adidas com essa tecnologia para correr. Mas acho que é questão de adaptação e aos poucos isso vai ser mais inserido, né? Vai ser mais integrado nesses produtos de elite, vamos dizer assim. E aí uma tecnologia que apareceu em alguns produtos da Adidas meio que sem barulho, ela foi entrando sorrateiramente nos produtos, é a tecnologia Light Strike, que entrou nos tênis de basquete, aí entrou no streetball, que é um tênis que, embora tenha raiz no basquete, é um tênis mais casual. Aquela parada que parece meio quadriculadinha, assim, na entressola. A galera parece que não deu muita atenção pro Light Strike, ainda achou que seria uma tecnologia, digamos que não de primeiro escalão da Adidas, e para surpresa geral, ela apresenta aqui o Light Strike Pro. Então é uma espuma para entressola completamente diferente de qualquer outra coisa da Adidas que a gente tenha visto aqui nos últimos anos, né, do nosso canal. Eu acho que ela assim, me lembra um pouquinho o Boost, mas como se fosse uma peça única e não aquelas partículas expandidas que se juntam, só que é muito mais leve do que o Boost, né? Ele tem bem cara de espuma mesmo. Como o Gerson falou, o Light Strike na versão convencional, vamos dizer assim, que não é Pro, ele tem essa textura bem característica, assim como o Boost tem aquela textura bem característica das bolinhas que se juntam. Então o Light Strike Pro, ele vem completamente na contramão daquilo que a Adidas tem feito. Então o 4D tem a sua textura, o Boost tem a sua textura, o Boost HD tem a sua textura, o Light Strike, enfim, todas as tecnologias têm um visual que de longe você já olha e fala, esse tênis conta com esse tipo de material. O Light Strike Pro é completamente na contramão. Ele é totalmente liso. Então isso surpreende, porque surpreende no caso não de ser algo incrível, mas de ser realmente diferente. Ele tem apenas alguns relevos, que é muito da forma como o solado é construído como um todo, né? São como se fossem várias peças, até para que consigam colocar a placa de carbono, as Energy Rods e tudo mais. E na lateral tem o logo do Light Strike Pro e a sola é outra coisa que também passa essa estranheza por ser liso. Então não dá pra falar que é completamente liso, porque ele tem várias, a sola tem várias ranhuras, então aqui no sentido que vocês estão vendo, né? Então as ranhuras vêm longitudinalmente, é isso que eu queria falar, e dá a impressão de que é algo que vai fazer você talvez escorregar num piso que esteja molhado, ou até na rua molhada, né? É importante você ter uma tração. Mas segundo o Sérgio Rocha, que inclusive já gravou vídeo aqui com a gente no canal falando de tênis de corrida, e ele é um cara que ele só dá a opinião dele a respeito de um tênis, dá um review de fato da performance dele após correr uma quantidade específica de quilômetros, que não tô falando de correr daqui até o metrô não, né? É um cara que realmente corre. Então ele tem isso, de colocar à prova, o que é excelente, e ele falou que fez questão de colocar o tênis num dia chuvoso para testar essa aderência dele, e ele falou que não escorrega de jeito nenhum, o que indica muito provavelmente de que a borracha, esse material, esse composto utilizado aqui para construir essa sola, que é bem fininha, né? Que ele tem aquele lance meio de ser meio chiclete, né? Vamos dizer assim. Ele cria uma aderência no solo independente da condição dele, seca ou molhada. Acho que é legal esses paradigmas serem quebrados, né? Que a gente imagina que para ter tração tem que ter uma geometria, tem que ter os sulcos, né? Que rasgam
material e a partir daí você vai ter uma tração maior e a Adidas vai na contramão disso, porque a ideia é que esse tênis é deixar ele bem leve. Então, como o Gui falou, essa camada aqui de borracha, tanto na frontal cor-de-rosa quanto na traseira azul, ela é bem fininha, a traseira ela é dividida, então a sola do tênis não é inteira coberta para proteger entre sola do contato com o piso. Ela tem nas regiões específicas, então isso aqui foi estudado, isso não é uma forma tradicional, tá na cara que isso aqui foi feito um processo de otimização, de mapeamento de como que os caras pisam e aonde que é a hora que tem mais solicitação para poder usar a borracha. Então, além dela ser bem fininha e não ter as geometrias, ela tem esse toque que o Gui falou. A Adidas chegou a fazer isso também nos tênis de skate, né? Tem a linha 3ST, que ela traz essa borracha que você pega na mão, você sente que ela já é mais pegajosa. E é um dos tênis que traz até uma borracha aqui na lateral, que é para poder ajudar o movimento na lixa e fazer as manobras de skate. Então a Adidas tem usado tecnologia de uma forma não convencional quando comparada a muitas outras marcas. Então isso aqui é o típico exemplo, é algo que não tem um monte de ranhuras. Se você pegar o Vaporfly, por exemplo, ele tem ranhuras diferentes. E a Nike até comunicou as ranhuras diferentes de uma geração para o outro. A Adidas vem com ele praticamente liso. As ranhuras são de uma profundidade muito baixa, bem sutil. Mas é um material que, como o Gui falou, tem essa parte de uma pega maior, né? Um atrito maior. E agora mudando um pouquinho pro cabedal, é algo que realmente chama muita atenção, porque não é uma malha, não é um plástico, eu não consigo nem falar que material que é, mas o que a gente consegue ver de cara é que é como se fossem duas camadas, uma estrutural, como se fossem losangos de diferente tamanho espalhado pelo cabedal, de acordo com o que se precisa mais ou menos estrutura, e depois tem uma outra telinha que cobre, que é como se fossem outros losangos ou quadradinhos menores também, que vocês podem ver nos detalhes. A Adidas vem chamando isso de Seller Mesh, né? Que é um desses meshes de uma malha mesmo, que tem como principais propriedades a respirabilidade e o baixo peso, né? Então o foco deles é nisso, é de fazer um material que não absorva o suor dos pés, que não absorva água, que esteja o tempo todo o mais leve possível. Então é isso, é um cabedal extremamente respirável, com essas listras, as 3 listras enormes e seguindo aquele visual que a gente tem visto até em alguns Ultra Boost e coisa do tipo, que parece que é uma tinta que já veio meio gasta. Então, acho que as pessoas desavisadas vão achar que foi descascando mesmo, mas é o visual comum dele. Uma coisa que é bem bacana, pelo menos dessa Callaway, é a forma como as cores conversam. Então o bico, a parte aqui do toe box, é sempre com esse tom rosa, vermelho, alaranjado, tanto no cabedal quanto na sola. E conforme vai passando o tênis, ele acaba num tom mais azul. Então aqui onde tem esse arremate do cabedal é um azul do material sintético. O próprio mesh também vem com uma tonalidade mais azulada. E a parte de trás da sola, como vocês também já viram, é um azul bem parecido com o que a gente vê aqui atrás. E aí, para fazer essa combinação final das cores, as ponteiras são laranja de um lado e lilás do outro. Então, fazendo essa transição, né? O cabedal tem essa transição e as ponteiras mostram onde as cores começam e terminam. Aí tem um outro reforço aqui na frente, bem na parte onde vai ficar a pontinha dos seus dedos, para dar uma estruturada nesse Seller Mesh que o Gui falou. E aí, cara, a região de atrito é onde tem o mínimo de reforço possível para não pesar e ao mesmo tempo não machucar o seu pé. Então vai fazer aqui o contorno do seu tornozelo e também a parte de trás aqui no tendão de Aquiles, uns padzinhos bem pequenininhos estofados, bem pouca coisa mesmo, para evitar ao máximo o acúmulo de umidade, como o Gui falou. E um ponto que me despertou bastante curiosidade é a língua. Ela é presa por baixo da palmilha na parte interna do pé, mas aqui na parte externa ela tem uma costura aqui nessa região das listras, onde estão alguns reforços. Então ela é costurada aqui e presa por baixo da palmilha na parte interna para evitar o movimento da língua durante a sua corrida, que pode, além de tirar sua concentração, atrapalhar os seus movimentos e até machucar os seus pés. Entre alguns detalhes adicionais que eu fui reparando conforme fomos analisando aqui, as listras, elas apesar de ocuparem espaços diferentes no cabedal, essa aqui você vê por completo, essas daqui você só vê da parte do cadarço para cá, mas há uma continuidade delas nas línguas. Então as listras meio que começam e terminam, de certa forma, no mesmo lugar. É um detalhezinho legal, que fica meio escondido aqui abaixo dos cadarços. Na lateral interna tem o nome do tênis aqui, um detalhe prateadinho, então um metalizado com o Adizero Adios Pro. A própria entressola com esse Light Strike Pro tem vários desenhos, algumas coisas que trazem um ar bem prototipal ao tênis. Então temos numerações, temos aqui
um quadrantezinho, como se fosse uma marcação para que alguma ferramenta fosse aplicada aqui. Temos um número 292/25 na parte de cima da entressola, que deve ser alguma coisa ligada talvez à densidade do material. Enfim, são algumas informações que até o momento não foram divulgadas, motivo, talvez nunca sejam, mas que trazem um pouquinho de curiosidade a quem pega esse tênis. E uma outra coisa também que, ainda falando assim de cadarço, cabedal e afins, é que do lado, na lateral interna, temos buraquinhos, de certa forma, fixos, não tem buraquinhos extras no cabedal aqui no Seller Mesh, mas na lateral externa, nessa lateral onde fica mais visível, temos vários buracos extra. Então facilita quem não gosta muito dessa amarração convencional, talvez pelo fato do pé não se adaptar muito bem ou na hora da corrida incomodar. Enfim, tem alguns buraquinhos para que você coloque os cadarços da forma como você achar melhor. E aí, ainda nesse caminho de furações que o Gui falou, na língua, na parte interna, onde o Gui falou que não tem essa opção de se variar aonde passar o tênis no cabedal, você tem a opção de passar o cadarço na língua também, ó. Então ela tem algumas furações, então vai variar aí com a altura do peito do seu pé, por exemplo, ou a geometria do seu pé, de acordo com a sua característica, você pode passar o cadarço também pela língua. Não sei o que isso traria de benefício, mas tem essa opção, e se você não passar, é um ponto a mais que a língua tem de respirabilidade, já que essa furação vai deixar entrar mais ar no seu pé. E aí, na língua que a gente está falando aqui, a região que você vai amarrar tem 2 padzinhos na parte superior que vocês vão poder ver nas imagens de detalhe. Certo, Gui? Certo? Uma coisa que me lembrou agora, tocando mais essa entressola de Light Strike Pro, parece aquelas espuminhas que vem em volta da fruta para não machucar, sabe? Aquela redinha. É o mesmo toque, assim, é parecido com aquilo. É uma coisa bem interessante. E aí, como você falou que a gente já teve vários conteúdos a respeito desse tênis, você também bateu um papo com o pai dele, né? Bati um papo com o Sam Handy, então é um cara que já passou por várias categorias ali, já passou por futebol, já passou por linha mais casual, e hoje é o cabeça ali do time de design voltado à performance de corrida. Conversei um pouquinho com ele depois de uma apresentação do modelo, onde ele me explicou um pouquinho melhor sobre a atuação dos Energy Rods, falando sobre como cada tecnologia é indicada para um tipo de uso, né? Então, por exemplo, esse tênis é para aquele corredor rápido, é para o cara que é veloz, é o cara tipo, enfim, é diferente do cara que corre com um tênis com boost, que é um tênis mais pesado, é um tênis que tem a forma como a energia retorna é diferente, são necessidades diferentes. Ele falou um pouquinho sobre isso, sobre essa variação de material, falou que tem muitas outras coisas bem bacanas aí, integração de tecnologias, enfim, tem muita coisa muito legal vindo por aí. Esse tênis, diferente de alguns outros que estão nesse patamar do topo dos tênis de corrida, é um tênis que para mim casa mais com o lance casual, para mim, pelo menos na minha opinião, realmente pessoal. É um tênis que eu olho e eu vejo que talvez eu usaria, diferente de alguns tênis até da própria Nike, que eu acho bonitos, mas que para mim tem muito cara de um tênis de corrida, um tênis de performance que eu jamais usaria no dia a dia. Não sei como é usar isso no cotidiano, né? Por essas questões técnicas, mas é um tênis que eu achei muito bonito. Também achei muito bonito. Os tênis da Nike, como o Gui falou pra mim, é como se eu saísse na rua de chuteira. É um equipamento esportivo, não é um tênis para ser usado. E aí eu calcei também esse último Vaporfly, eu achei a sensação para se andar com ele bem zoada. Embora tem gente que goste, mas eu particularmente não gostei e não me propus a gostar dele. Só fui testar na boa e não gostei. Esse aqui eu acho que ele tem uma cara de ser muito mais usável e é muito mais cara de tênis normal mesmo. Né? É um tênis muito agradável. Assim que a gente abriu a caixa, a gente achou o tênis muito bonito. E algo que eu acho diferente nele legal é que a sola é alta por inteiro, né? Como se fosse uma plataformona assim. Então o bico dele é alto, isso quer dizer que dá um drop menor do que muitas pessoas podem achar só por ver a sola alta. Ele é uma sola alta, mas com um drop baixo. E aí, para alegria dos que estão querendo arrematar uma unidade ou várias unidades, né, para sua casa, Gui, você sabe quanto vai custar cada par? Cada par vai custar R$ 1.299,99, são R$ 1.300, um valor quase padrão para os tênis de alta performance nos dias de hoje, né? A gente ainda não tem a data exata da chegada dele aqui ao Brasil, mas a previsão é de que esse lançamento seja feito aí na primeira quinzena do mês de dezembro. Então fique ligado aí até o dia 15 de dezembro. Se o tênis já chegou aqui,
indício de que ele já está no Brasil, né, de que o carregamento, o lote já esteja por aqui, então é bem provável que ele apareça em breve ou já tenha aparecido na loja online da Adidas, adidas.com.br. Não sei dizer se também vai chegar em alguma loja da Adidas física, o que eu imagino que possa ser uma possibilidade, mas enfim, é isso. Não temos muito mais, acho que, a adicionar sobre o Adidas Adizero Adios Pro, mais um tênis aí para quem corre muito, corre rápido, ou não corre muito e nem corre rápido, mas que é um tênis foda. É isso, então se você gostou desse tênis, desse vídeo ou gosta da gente, não esqueça de deixar o seu like, também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Acompanhe o SneakersBR em outras redes sociais, então Twitter, Facebook, Instagram. Vai ter nosso conteúdo por lá, assim também como o nosso site, que é o www.sneakersbr.co. Lá dentro tem categoria que fala sobre pés pequenos ou grade feminina, que é o WSBR. Você pode também ir direto com wsbr.co. E as meninas têm o Instagram próprio, que é WSneakersBR, lá na rede social das fotinhos. A gente está presente também no seu agregador de podcasts, então procure por SBR Podcasts, vai encontrar o Calçando Histórias e o Podcast, que é a nossa rodada de conversa quinzenal. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui sem pular. Boa corrida, lavem as mãos, usem máscara, usem álcool gel e protejam-se de tudo. Tchau! Tchau.